última parte nossa, que é a questão das técnicas para análise do genoma. Então, toda vez que a gente fala que a gente quer estudar uma região, seja ela codificadora ou não codificadora, nós temos várias formas de fazer isso. Geralmente existe uma metodologia padrão nas técnicas de biologia molecular, que são basicamente uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Mas a primeira coisa, para poder fazer qualquer estudo genético, é a obtenção do material genético. Então você precisa obter algum material biológico nucleado, tem que ter DNA, para poder proceder à análise. Em que lugar a gente consegue obter material genético do corpo humano? Então as fontes são vastíssimas. Tipicamente a gente trabalha com sangue, mas poderia trabalhar também com células epiteliais, saliva, esperma, medula óssea, bulbo capilar. Cuidado quando a gente puxa o fio de cabelo, só o fio em si ele não tem DNA, tem a raiz do cabelo ou bulbo capilar. Dente, a parte da polpa do dente tem resíduo celular. Urina com células do epitélio uretral, líquido amniótico. Então as fontes biológicas para obter DNA são inúmeras. E uma fonte, às vezes, muito pequena de DNA pode ser o suficiente para poder fazer uma análise. Uma vez que você obtém um material biológico, você tem que ter uma série de cuidados com esse material para ele não degradar. Então você tem que ter um cuidado sobre qual que é a técnica de coleta. Você vai coletar sangue total, você vai fazer um swab de mucosa bucal para tirar as células da boca, você vai fazer só uma perfuração da polpa digital. Então tem que verificar qual tipo de amostra e quanto de amostra você vai conseguir. Se essa amostra vai ser bem acondicionada e adequadamente encaminhada, porque muitos compostos ambientais podem degradar facilmente DNA. Igual, por exemplo, excesso de luz solar, temperatura alta demais, vários compostos químicos, bactérias, vários contaminantes podem interferir nas técnicas. Então, todo o cuidado com o material biológico, obviamente, é necessário. Se for uma prova de natureza forense, desculpe pessoal, espirrando aí, mas não é corona, eu espero que não. Se for um material para pesquisa judicial, tá? Aí toda vez tem que ter um tipo de registro para poder fazer esse registro e, se necessário, uma contraprova. Então, por exemplo, em exames de paternidade ou de vínculo genético, geralmente a outra parte, né, o solicitante, vai solicitar que seja tirado foto, às vezes tem que ficar lá perto para vigiar se realmente coletou sangue, coleta digital, tira foto dos documentos de identificação. Então, geralmente tudo é muito cauteloso. E se for menor de idade, obviamente tem que ter autorização para poder fazer o exame. Em paternidade isso é muito comum. Então, você vai tirar sangue de uma criança para fazer um exame de DNA. Será que os pais estão ambos cientes e ambos concordam? Apesar de que na lei tem uma questão que a gente chama de pátria e poder, né, que poderia fazer com que qualquer um dos pais legalmente pudesse levar o seu filho para fazer qualquer tipo de exame. Isso é um pouquinho controverso, principalmente quando você tem partes com vontades diferentes, né, com necessidades diferentes. Então isso obviamente pode gerar uma certa problemática analítica, tá? Tranquilo até agora? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Legal. Bom, continuando aqui, ó. Além disso, tem que saber caracterizar a prova. Então, quando a gente fala de caracterização de prova, a gente tem que pensar. Tem algumas outras provas também, quando a gente fala de paternidade ou de maternidade, que são geralmente indexadas nos documentos. Por exemplo, a mulher teve gravidez, que às vezes fala assim, é meu filho, mas não tem prova que ela engravidou, nem que ela deu à luz. Às vezes tem prova, médicos legais, que a pessoa era virgem, ou então que o rapaz era impotente, ou estéril, ou então usava métodos anticoncepcionais. Às vezes fala assim, o filho é de fulano de tal, ele tem 20 anos e tá com um filho de 12. Será que ele poderia ser o pai? Então só se ele tivesse engravidado uma menina com 8 anos de idade, né? E outra coisa também que já foi utilizada para tentar fingir uma paternidade, né? Ou tentar fugir de uma paternidade, na verdade, a pessoa realizando transplante ou transfusões de sangue. Então,
Eu já vi um caso de um rapaz que ia fazer uma paternidade, ele recebeu sangue do primo dele, uma transfusão maciça de sangue do primo dele, para tentar fugir da paternidade. Mas, obviamente, a gente verificou que tinham vários perfis genéticos e tinha algum problema, obviamente, nessa parte analítica, tá? Então era fácil de perceber que era uma tentativa de fraude. Mas toda vez que é feito o exame, obrigatoriamente a pessoa ela acaba postando que a pessoa não recebeu transfusão nem fez nenhum tipo de transplante. Isso é o comum. Depois que você coleta o material biológico, aí vai ter uma segunda etapa, que é a parte da extração do DNA. Quando a gente fala de extração do DNA, uma vez que você obteve o material biológico, você vai tentar extrair lá dentro o material genético. E esse material genético ele pode ser extraído por várias metodologias diferentes, como a metodologia orgânica de fenilclorofórmio ou o uso de alguns kits comerciais. Vocês estão ouvindo um barulhão aí, pessoal? Um latido? É um cachorro doido aqui. Para a extração de DNA, vocês chegaram a fazer em alguma aula prática de vocês algum tipo de extração de DNA? Vocês tiveram alguma aula prática dessa natureza? Não. Não. Extração de DNA, se a gente tivesse tendo aula presencial, a gente poderia fazer uma em sala de aula, que é muito fácil. Porque quando a gente pensa em material biológico, a gente tem que entender. O nosso material genético está dentro do núcleo que está dentro da célula. Então, às vezes, com materiais muito simples, detergente, sal de cozinha e álcool, a gente consegue fazer uma extração de DNA. Então, geralmente, a gente coloca um detergente com sal para tamponar o meio. O detergente vai dissolver a membrana plasmática, dissolver a membrana nuclear, o sal vai tamponar para remover proteínas, e depois a gente joga álcool puro, álcool 99%, acima, né? Que vai desidratar o DNA, e ao desidratar o DNA, a gente consegue recuperar esse DNA para fazer a parte analítica. Então, a extração de DNA em si ela é relativamente simples. Você tem que destruir células até recuperar o DNA lá dentro, tá? São técnicas simples. Laboratorialmente, para ter qualidade de exame, obviamente a gente não usa detergente de cozinha, nem sal de cozinha, a gente utiliza compostos laboratoriais com um grau de pureza muito superior. Mas a ideia central é exatamente a mesma, né? Lisar as células, tanto a parte da membrana plasmática como a parte do núcleo, remover proteínas e depois desidratar esse DNA e recuperar esse DNA, que poderá ou não ser quantificado e purificado. Às vezes, nós obtemos amostras biológicas de qualidade muito ruim, por exemplo, quando você pega de uma exumação, tá? Um corpo jogado no lamaçal, um corpo carbonizado, alguma coisa assim, mas a qualidade do DNA não está tão boa, a quantidade do DNA não está tão boa. Então a gente tem que, às vezes, quantificar e purificar esse DNA. Para isso existem colunas de purificação que vão melhorar a qualidade desse material genético. E aí a parte mais importante aqui, talvez a mais difícil, são as técnicas para análise desse DNA. Então muito cuidado aqui, ó. Quando a gente fala de técnicas para analisar DNA, nós temos basicamente dois grupos de técnicas diferentes. A gente pode analisar DNA por RFLP ou por PCR. Tanto RFLP como PCR precisam de uma técnica secundária, que é a técnica de eletroforese. Então a gente pode fazer ou RFLP ou PCR e ambas vão precisar fazer depois uma eletroforese. Como assim, professor? Então vamos tentar entender. Nós falamos que o nosso genoma ele é extremamente variável, ele é extremamente polimórfico. E quando eu estudo o genoma, eu posso estudar regiões codificadoras ou regiões não codificadoras. Quando eu vou estudar essas regiões codificadoras ou não codificadoras, eu vou pensar como que eu vou fazer para estudar essas regiões. A primeira técnica criada para estudar o nosso genoma foi a técnica de RFLP. RFLP é uma técnica que vai usar enzimas de restrição bacteriana, são enzimas extraídas de bactérias que vão quebrar o DNA em regiões específicas. Essas enzimas, tá? A técnica RFLP vem do inglês, né, que quer dizer polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição. E essa técnica se baseia em encontrar algumas regiões do nosso DNA que apresentam essas variações, tanto elas patológicas como não patológicas e ou não codificadoras. Quando a gente pega uma enzima e joga no DNA, uma enzima bacteriana e joga no DNA, essa enzima vai quebrar o DNA em várias regiões.
E dependendo da região que ela for quebrar, por exemplo, aqui vocês conseguem ver 2 pontos de corte, e entre os 2 pontos de corte existem aqueles polimorfismos do tipo STRs, do tipo satélites, que uma pessoa pode ter 4 blocos de repetição, uma outra pode ter 7 blocos de repetição, numa outra pode ter 10 blocos de repetição e assim diante. Então, de pessoa para pessoa vai variar onde o DNA será cortado e o que tem exatamente entre cada um desses cortes. Essas enzimas, que a gente chama de enzimas de restrição, elas cortam o DNA em regiões chamadas de regiões palindrômicas. Vocês lembram lá do segundo grau o que é um palíndromo? Eu não lembro, não. Não lembro também, não. Palíndromo é uma coisa que é a mesma coisa de frente para trás ou de trás para frente. Por exemplo, Socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Se você ler de frente para trás, você tem o sentido da frase. Se você ler as mesmas letras de trás para frente, vai ter exatamente a mesma frase escrita. Enzima de restrição, elas sempre cortam DNA em regiões palindrômicas. Por exemplo, se você pegar uma sequência de DNA G, A, T, T, C. G se pareia sempre com C, não é? A com T, T com A, T com A, C com G. Se eu ler essa sequência em uma fita G, A, T, T, C, na outra fita complementar, no sentido inverso, está escrito o quê? G, A, T, T, C. Vocês estão vendo que a sequência de ida e a sequência de volta é exatamente a mesma coisa? Perceberam? Essa sequência que você lê a mesma coisa de frente para trás ou de trás para frente, é a mesma leitura, isso é chamado de sequência palindrômica. E essas enzimas extraídas de bactérias, elas conseguem reconhecer DNA em regiões palindrômicas e cortar exatamente no meio dessa sequência. Aí eu pergunto, imagine comigo, o nosso genoma tem 6 bilhões de nucleotídeos, 6 bilhões de letrinhas. Vocês acham que essa sequência G, A, T, T, C acontece no nosso DNA somente em um único lugar ou acontece isso em vários lugares diferentes? Em vários, né? Em vários lugares diferentes. Pegou fogo aqui. Tá? Cuidado. Então, Uai, pegou fogo ao vivo, Ivan. Corre lá, Ivan. eu perdi isso aí. Peraí, eu vou ter que agora ver. Pôs fogo aí, gente? Pegou fogo na tomada do Ivan lá. Gente, o que Desligou até a aconteceu? prender lá. O que houve, Ivan? Agora fiquei Deu um curioso. Tá tudo bem acidente. aí? Uai, Machucou? teve um clarão lá. Na tomada e gritaram. Eu vi Uai. só uma movimentação, o Ivan saiu do Pois é, chat. é perigoso. Será que queimou o computador, alguma coisa assim, ou foi fogão? Acho que foi da cozinha. Ih, professor, parece que o senhor emagreceu, hein? Tô secando, trabalhando demais. Tá Ave mesmo? Maria. Aí tem dia que eu tenho dentro de comer. Tem dia que a gente paramenta 1h da tarde, eu só tiro a roupa lá do laboratório 8 horas da noite. Aí eu fico assim 7 horas direto sem comer, sem beber água, sem nada. Morrendo de vontade de fazer xixi. Aí é que é complicado, você tá mexendo com vírus, não dá pra ficar assim, não, eu vou só sair ali e vou no banheiro fazer xixi. Coloca agora, faz um Acho blog, que uma professor, fala garrafinha. dieta do biomédico. Uf, essa aí é terrível. Mas assim, Emagrece em eu não uma sei se eu semana. emagreci, mas engordar eu não engordei, não. Menos mal. Cadê o Ivan? Fiquei preocupado com o Ivan agora. Vamos voltar, vamos dar sequência a aulas. Pois é. Quando voltar, a gente Esperar o Ivan voltar pra ver o que houve. tomara que seja nada. Mas não deve ser nada, não. Se for tomada é menos pior, mas talvez o problema é que acaba a energia, né? É verdade. Nada do Ivan ainda? Nadinha, né? Vocês me avisam se quando ele voltar, tá? Que aqui eu só consigo ver a tela, eu não consigo ver vocês. Bom, pessoal, então voltando aqui, ó.
Quando a gente pega o DNA de uma pessoa e põe enzima de uma bactéria, enzima de restrição, ela vai cortar o DNA em vários lugares diferentes. Toda vez que ela encontrar essa sequência GATTC, ela vai cortar no meio. Então ela vai cortar, na verdade, esse DNA em vários lugares do DNA, gerando dezenas de fragmentos diferentes ou centenas de fragmentos diferentes. Por outro lado, né, que é exatamente isso aqui, vai cortar o DNA toda vez que encontrar essa região, e você vai ter dezenas ou centenas de fragmentos diferentes. Essa é a ideia do RFLP. São enzimas de restrição que vão cortar o DNA em dezenas ou centenas de lugares diferentes, formando fragmentos diferentes. Deixa eu ver aqui. Bom, vou tentar explicar aqui, ó. Quando você pega esse DNA cortado, tá? Você vai ter um DNA, você vai ter esses tantos de fragmentos diferentes. Vou voltar para explicar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Segure isso aqui, ó. Problema dessa técnica. É uma técnica laboriosa, porque você tem que pegar enzimas de bactérias, jogar no DNA, esperar a enzima cortar, então dá trabalho, não é fácil. Você tem que ter bastante DNA para poder amplificar, né? Então você tem que ter um tanto de DNA lá para jogar a enzima e cortar e depois conseguir visualizar. E o DNA tem que estar originalmente íntegro. Se o DNA já tiver sido contaminado, essa técnica não vai funcionar. E os cálculos são difíceis de serem realizados e é difícil de padronizar. Aí o que pensaram? Em vez de pegar um DNA que eu preciso de muito material, um material de boa qualidade, existe uma outra técnica que foi desenvolvida alguns anos depois, chamada de PCR. Eu acredito que todo mundo aí na sala já ouviu falar de PCR. O que é a técnica de PCR? É a técnica da reação em cadeia da polimerase. Eles pensaram o seguinte, bom, existem enzimas, tá, que são produzidas por bactérias para fazer cópia, para fazer processo de replicação. Tem um tal de Mullis que em 1985 ele conseguiu isolar essa enzima bacteriana que faz uma replicação in vitro. São bactérias extremamente resistentes, bactérias tipicamente de áreas vulcânicas, igual a termófilos aquáticos e a Pyrococcus furiosus. São duas bactérias típicas para fazer cópia do DNA. Essa técnica de PCR é uma polimerase, aí a gente lembra lá da DNA polimerase, quando a gente falou de replicação na P1, e eles vão fazer uma polimerização in vitro. Pega o DNA do paciente, joga essa enzima dessa bactéria, e essa enzima vai começar a fazer cópias do DNA, tá? E isso seria interessante porque essa amplificação enzimática in vitro, ela consegue pegar uma quantidade mínima de material genético, você não precisa ter muito material genético, porque você vai criar cópias desse material genético, e você consegue amplificar regiões específicas que você quer amplificar. Você não precisa cortar todo o DNA. Você pode fazer uma cópia somente de um pedaço do DNA, você pode fazer uma cópia só do gene que você quer estudar, só da região polimórfica que você quer estudar, e não precisa ser de todo o DNA. Para isso, você precisa dessa enzima bacteriana. A mais comumente utilizada até hoje é essa TAC polimerase. Essa é de uma bactéria chamada de termófilos aquáticos. Por isso o nome TAC. Tá? Aqui você tem um equipamento que faz isso aqui, ó. Existem ciclos de amplificação que você vai oscilar a temperatura. Para isso você tem que ter esse equipamento chamado de termociclador, mas hoje você poderia fazer isso de uma forma mais simples não, mas de uma forma mais caseira, tá? E essa técnica, basicamente, o que ela visa fazer? Então, muito cuidado nessa parte, que é a parte mais difícil da aula. Toda vez que a gente pega um DNA de fita dupla, vão ser basicamente 3 coisas que vão acontecer com esse nosso DNA, tá? A primeira coisa que tentará ser feito com esse DNA é abrir a fita dupla. Como que eu faço para abrir a fita dupla? Em modelos experimentais, eu consigo abrir a fita dupla com uma helicase, que a gente já falou sobre isso em aulas passadas. Eu pego uma helicase, que é uma enzima, e corto a fita. Mas a helicase é difícil de ser sintetizado, então pensaram, o mais fácil é esquentar a fita de DNA. Quando eu coloco a fita de DNA em temperaturas acima de 95 graus Celsius, as pontes de hidrogênio se quebram e a fita dupla se abre. Então, eu pego o DNA, eu aqueço o DNA a 95 graus Celsius para a fita dupla se abrir. Depois vou esfriar o DNA em torno de 50, 55, 60, 65 graus Celsius. E na hora que eu esfrio, eu vou adicionar primers,
que são fragmentos de DNA específicos para regiões específicas do DNA. Então, primes são regiões flanqueadoras, tá? Igual a gente viu no mecanismo de replicação, que existem primers. Só que esse primer eu consigo sintetizar ele para amplificar não todo o DNA, mas somente a região que eu quero estudar, que é uma região codificadora, uma região não codificadora. Uma vez que eu resfriei e esses primers se ligaram, vou aumentar a temperatura a 72 graus Celsius, que é a temperatura que essa enzima polimerase vai fazer a cópia do meu DNA. É a mesma ideia da polimerase que acontece em vivo. Então, quando a gente fala do nosso mecanismo de replicação, que eu falo, tem uma ligase que abre a fita, tem primers que vão se ligar no DNA e a polimerase que faz a cópia, eu estou fazendo a mesma coisa, só que in vitro, somente modulando a temperatura. Eu aumento a temperatura 95 para abrir, abaixo a 50, 55 para o primer se ligar e põe 72 para a polimerase agir. A polimerase humana, ela trabalha a 37 graus Celsius. A polimerase dessa bactéria, que consegue fazer também a polimerização de DNA humano, ela trabalha a 72 graus Celsius. É uma polimerase termoestável. Quando eu faço isso, eu abro a fita, ligo o primer e faço a cópia. De uma fita, eu passo a ter 2 fitas de DNA. Eu consegui dobrar a quantidade de material genético de uma região específica que eu quero analisar. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Desnatura, abro a fita, ligo o primer e depois eu faço a cópia dessa fita de DNA a geralmente 72 graus Celsius. Aqui ele colocou 60, mas geralmente uma temperatura um pouquinho maior. Isso aqui vou repetir isso várias vezes. Então, ó, se eu tenho somente uma fita de DNA, uma única célula numa prova de crime, por exemplo, no primeiro ciclo, eu abro a fita, copio a fita e eu passo de uma fita a ter 2. Só que eu não vou fazer isso somente uma vez. Não vou abrir a fita, fazer a cópia somente uma única vez. Vou repetir isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, inúmeras vezes, geralmente 20 a 30 vezes. Se eu tenho uma fita de DNA, eu faço um ciclo de cópia, de uma passa a ter 2. Mas se eu faço mais um ciclo de cópias, de 2 eu passo a ter 4 fitas. Se eu faço mais um ciclo, de 4 eu passo a ter 8 cópias do DNA. Se eu faço mais um ciclo, de 8 passa a ter 16. Depois, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e exponencialmente eu vou aumentando a quantidade de material genético. Qual que é a vantagem? Qual que é a diferença quando eu falo de PCR para RFLP? RFLP eu tenho que ter muito DNA, eu vou cortar o DNA em fragmentos menores. PCR eu faço o contrário. Eu pego pouco DNA e vou criar milhares de cópias já de fragmentos menores. Então, imagine uma cena de crime. Cena de crime, nenhum bandido deixa muito DNA ali para fazer análise. Você tem só um fio de cabelo, só tem um pouquinho de saliva, só tem uma mancha de sangue. Então, se você tem um resto de material biológico, é muito difícil você fazer análise. Então, você só conseguiria fazer cópias para aumentar a quantidade de material genético. Por isso que a PCR, para análises criminais, ela foi um pulo do gato. Hoje, se eu tiver muito material genético, FFP me resolve. Mas se eu tiver pouco, somente por PCR eu consigo fazer a cópia. E o mais importante, tá, aqui é só uns detalhezinhos da PCR, que é uma técnica rápida, sensível. Eu não preciso de muito DNA. Se a amostra estiver degradada, eu consigo amplificar. Eu consigo automatizar isso aqui, porque tem uma máquina que consegue fazer as cópias. E eu consigo verificar todos os polimorfismos. Tanto para a PCR como para a FLP, eu consigo, na verdade, ver esses polimorfismos. Mas qual que é o meu problema? Então, eu vou voltar lá no FLP. Imagina aqui que eu peguei o meu DNA total. Eu peguei um fragmento de DNA ou amplifiquei um fragmento de DNA. Então, imagine só. Se eu tenho esse DNA, como que eu vou fazer para ver o DNA? Eu consigo ver o DNA a olho nu? O que vocês acham?
Não, né? Não. Eu não consigo ver fragmento de DNA olho nu. Se eu pegar uma pessoa A e uma pessoa B e eu cortar o DNA das duas ou amplificar o DNA das duas, para mim não fez diferença, eu não consigo ver o produto ali. Porque são fragmentos que são submicroscópicos. Como que eu vou fazer para saber se a pessoa A tem um fragmento maior ou menor em relação a uma pessoa B? Como que eu consigo visualizar isso aí ou identificar isso aí? Alguém lembra? Alguém já viu sobre isso? Eu já, mas não tô lembrado. Então, aí que vem o segundo pulo do gato. Então, nós temos basicamente duas técnicas. Uma Eu não primeira lembro e nem técnica vi. para poder cortar ou analisar somente fragmentos de DNA. Tá? Então, isso é a primeira situação. E tem uma outra situação, que é a parte para poder agora visualizar esses fragmentos de DNA, ou analisar esses fragmentos. E aí, para isso, criaram uma outra técnica, que é a técnica de eletroforese. Como que é essa técnica de eletroforese? Eu vou pegar o meu DNA e vou tentar separar os fragmentos de acordo com o tamanho desses fragmentos. Tá? Então, eletroforese é exatamente isso que vai acontecer. Deixa eu mostrar agora a próxima sequência. O que acontece por eletroforese? Vamos lá, avançar novamente aqui. Ó. A eletroforese, isso aqui sou eu, tá? Isso aqui há uns 20 anos atrás, isso era lá no laboratório, lá na Universidade Federal de Goiás, tá? Isso aqui é um equipamento de eletroforese. Aqui eu tenho uma cuba com dois tampões, um que tem uma carga negativa aqui em cima e o outro com uma carga positiva aqui em cima. E aqui no meio das duas tem uma placa com um gel, parece uma gelatina, literalmente uma gelatina. E aqui vou colocar, com essa máquina aqui, vou colocar um campo elétrico de carga negativa em cima e positiva embaixo. Pergunto, o DNA tem carga elétrica? Tem, Molécula né? de DNA tem carga Tem, elétrica? porque tem pontos. Qual que é a carga elétrica do DNA? Agora pegou. Então gravam isso, que isso é fundamental. DNA é uma molécula que tem carga negativa. Então gravam bem isso. DNA é uma molécula que tem carga negativa. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu DNA, que tem carga negativa, que foi cortado ou amplificado em uma região específica, e vou aplicar esse DNA nesse gel, aqui na parte superior do gel. Tá? Então aqui tem uma gelatina, e eu coloco o DNA nessa gelatina na parte superior. Na parte superior tem um líquido aqui com uma corrente elétrica e aqui em cima tem carga negativa. Aqui embaixo tem carga positiva. Se o meu DNA tem carga negativa, ele vai ser atraído para o polo positivo ou para o polo negativo? Positivo. Positivo. Ele vai fugir do polo negativo, que ele é repelido pelo polo negativo, ele é atraído para o polo positivo. Então, meu DNA que estava aqui, que tem carga negativa, ele vai sendo atraído lá para baixo para o polo positivo. Quando o meu DNA está sendo atraído para o polo positivo, sob uma corrente elétrica, por isso que é chamado de eletroforese, tá? Quais fragmentos conseguem ir mais rápido para o polo positivo? Os fragmentos grandes ou os fragmentos pequenos? O que vocês acham? Acho que os grandes. Trabalhei até 6 horas da tarde, fui lá com o ML, dormi no ML, peguei, garrei no presídio de novo. Quais fragmentos vão migrar mais facilmente? Imagine só, se você pega uma peneira, tá? Você põe ali numa peneira e o gel, pessoal, o gel tem uma malha, tá? Todo gel tem uma malha, para conseguir passar por dentro dos buraquinhos da malha. É mais fácil passar pelo buraquinho da malha. Então as pequenas, então. Pequeno. Tudo bem. Então, quando eu coloco aqui no gel, quanto menor o fragmento, mais rapidamente ele consegue passar. Ele consegue desviar mais rapidamente dos obstáculos. Quanto maior o fragmento de DNA, mais ele se choque, mais lentamente ele vai passar.
Essa é a ideia da eletroforese. Então, a eletroforese, eu vou pegar o meu DNA, eu coloco num campo elétrico e coloco numa malha. Os fragmentos pequenos passam rapidamente, os médios, mediamente, e os grandes passam bem devagar. Tá? Então, só para ilustrar, isso aqui é um outro gel. Aqui em cima a gente põe o DNA e coloca a carga elétrica. DNA tem carga negativa e esse DNA vai ser atraído lá embaixo para o polo positivo. Quando isso ocorre, então olha aqui, ó, novamente. Então eu coloco o meu DNA aqui no gel, isso é uma cuba diferente, uma cuba deitada, tá? Eu coloco o meu DNA no lado negativo para ele se atrair para o polo positivo, no gel. E quando eu coloco a corrente elétrica, ele vai tentar atravessar esse gel e os fragmentos menores vão mais rapidamente. Olha o que acontece aqui, ó. O DNA vai sendo atraído e observem bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Observem bem que os fragmentos que vão passando do polo negativo para o polo positivo, quanto menor o fragmento, mais facilmente ele passa. E quanto maior o fragmento, mais tempo ele demora para passar. Então a eletroforese é uma técnica que serve para Professor, você está gravando essa aula? Tô gravando. Vai enviar para o Google? Vou enviar para vocês. Vou mandar o link pelo YouTube, tá? Porque o site não suporta os vídeos, então deixo o link no YouTube e deixo os slides também para vocês. No YouTube. Eu vou deixar os slides e o link no Google Sala de Aula. O link do YouTube no Google Sala de Aula junto com os slides, tá? Então, quem quiser olhar de novo, vai estar gravado lá. Então aqui, ó, fragmentos menores passam mais rapidamente e os maiores ficam lá para trás. Essa é a ideia do gel. Então, quando eu pego um gel, depois vou corar esse gel ou com substância fluorescente ou com prata, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, são os pós que eu coloquei o meu DNA e o DNA vai descendo aqui, ó. Quanto mais ele desce, menor o fragmento. Então, olha aqui, ó. Aqui coloquei um peso molecular e aqui são os fragmentos. Pergunto, atenção, esses fragmentos mais altos, fragmentos médios e fragmentos mais embaixo. A mesma coisa aqui, ó. Fragmento grandão, um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, até chegar aos fragmentos bem menorzinhos. Quando eu coloquei isso no gel, eu consegui separar os fragmentos de acordo com o tamanho dos fragmentos. Então, fragmento grande, fragmento médio e fragmento pequeno. Isso é uma metodologia de separação de fragmentos. Conseguiram entender mais ou menos essa parte aqui, pessoal? Separação? Mais ou menos, sim. Tá? Então eu coloco meu DNA, eu vou bloquear esse DNA dentro do gel. Chega um momento que eu vou desligar. Se eu olhar o gel, fragmento grande, fragmento menor, menor, menorzinho, e aqui o menor fragmento que tem, que ele foi e correu mais rapidamente. Depois que eu olho essa técnica, o que eu vou ter que olhar? Então deixa eu voltar lá para o gel anterior aqui, ó. É verdade? E aí que vem o nosso resultado, pessoal. Observe aqui esse gel. Eu peguei o DNA, cortei ele em centenas de pedaços e ele separou. Aqui embaixo fragmentos pequenos, lá em cima fragmentos grandes. Qual que é a minha ideia? Muita atenção aqui, todo mundo. Aqui eu tenho uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Cada pessoa tem DNAs diferentes. Se cada pessoa tem fragmentos de DNAs diferentes, tá? Porque todos nós somos polimórficos, o nosso DNA será cortado em regiões diferentes. Se o meu DNA é cortado em regiões diferentes, os cortes serão todos diferentes de pessoa para pessoa. Então, se eu olhar a pessoa 1 aqui, ela tem um perfil genético, ó, fragmento grande, fragmentos menores, e aqui os menores fragmentos. Pessoa 2, vocês estão vendo que nessa pessoa 1 e nessa pessoa 2, os cortes foram diferentes? Estão em posições diferentes? Sim. Conseguem perceber isso? Aham. Se os cortes estão em posições diferentes, quer dizer que essa pessoa 1 é diferente dessa pessoa 2. Pergunto, a pessoa 2 é igual à pessoa 3? Não. Também não. Não. Essa pessoa 3 é igual à pessoa 4? Também não. Também não. Então, cada pessoa é diferente. Agora, olha só.
eu tenho numa cena de crime, tá? Essa amostra S. Essa amostra foi encontrada numa cena de crime. Peguei o DNA dessa pessoa, da cena de crime, e eu separei os fragmentos de DNA, cortei com enzima, e separei esses fragmentos, eu tive esse perfil, que parece um código de barra, tá? Então, muita gente faz analogia isso aqui a um código de barras. Quando eu peguei esse código de barras dessa pessoa, dessa cena do crime, eu sei que eu tenho 4 suspeitos aqui, ó. Qual dessas 4 pessoas deixou sua amostra na cena de crime? Vocês conseguiriam me dizer? A terceira pessoa. Qual dessas pessoas? A terceira. A terceira, pessoa, 3. exatamente. Porque aqui eu consegui ver que essa pessoa 3 tem exatamente o mesmo padrão de corte por enzima de restrição que a amostra deixada na cena do crime. Então aqui, ó, os fragmentos são exatamente o mesmo. Então essa tag de impressão digital de DNA, que é um sistema de código de barra de DNA, é uma tag utilizada para poder fazer comparação entre pessoas. Então eu sei que a pessoa 1 tem um perfil genético diferente da 2, diferente da 3 e diferente da 4. Mas essa amostra da cena de crime tem exatamente o mesmo perfil da pessoa 3. Por isso que isso aqui é o mesmo DNA. Tranquilo até agora, pessoal? Ok. Vamos aí. Então, segura a informação. Agora, mais um tipo de dado. Observem bem. Na aula passada, nós dissemos que tudo que nós temos, todo o nosso material genético, veio metade do pai, metade da mãe, correto? Sim. Correto. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, vou avançar aqui, ó. Tudo que nós temos vem metade do pai, metade da mãe. Então, imaginem só. Quando eu pego isso aqui é um gel, aqui tem um controle de peso molecular de um lado e controle de peso molecular do outro lado, e aqui eu coloquei DNA de 3 pessoas. DNA da mãe, DNA de uma criança e DNA do suposto pai. Acompanhem comigo. Tudo que nós temos veio metade da mãe, metade do pai. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, tudo que eu tenho, um tanto tem que ter vindo da mãe, outro tanto tem vindo do pai. Observa a criança aqui, ó. Sempre que eu for fazer uma análise de paternidade, vou pegar sempre começando a olhar o filho. Porque eu vou ter que ver que no filho, metade veio da mãe, outra metade veio do pai. Observem nessa criança. Ela tem um fragmento de DNA aqui e um outro fragmento de DNA aqui. Se eu olhar esse fragmento menor que o fragmento de baixo, esse fragmento está presente na mãe? Sim ou não? Sim. Sim. Então, esse fragmento que está presente na mãe, eu vou falar que esse alelo da criança é o alelo materno. É o fragmento que está presente na mãe. Esse outro fragmento que está na criança tem na mãe? Não. Se esse fragmento não veio da mãe, só pode ter vindo de quem? Do pai. Do pai. Do pai. Aí eu pergunto, nessa análise, esse fragmento que a criança tem, que não está na mãe, tem no suposto pai? Tem. Tem. Sim. Então, nesse caso, eu vou falar que é uma inclusão de paternidade. Porque o que está na criança e não está na mãe está presente no suposto pai. Então, a gente fala que teve uma inclusão de paternidade. Olha esse segundo caso aqui, ó. Mãe, criança, suposto pai. Na criança, eu vejo que tem 2 fragmentos. Eu pego esse fragmento dessa criança. Tem na mãe? Tem. Sim. Esse outro fragmento da criança tem na mãe? Não. Não. Não tem na mãe, só pode ter vindo do Pai. 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 Pergunto, esse suposto pai tem esse fragmento? Não. 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 Então, dele. então esse suposto pai não é o pai biológico da criança. É uma situação de exclusão de paternidade. Paternidade. Ok? Então vamos voltar nesse caso que a gente está mostrando que é maior. Olha aqui, ó. Novamente, aqui tem a mãe, então a amostra 1 é da mãe.
A amostra 2 é do filho. E essa mãe dormiu com 2 rapazes. Suposto pai 1, suposto pai 2. E ela quer saber qual desses 2 que é o pai do filho dela. Como que eu vou fazer isso? Toda vez para saber quem que é o pai da criança, eu vou ter que olhar tudo que está no filho e olhar na mãe para saber se tem na mãe ou não. Por exemplo, esse fragmento aqui. Vocês estão vendo na minha seta, pessoal? Sim. Aham. Esse fragmento que tem no filho, tem na mãe? Tem. Tem na mãe. Então eu falo que é um alelo materno. Esses 2 fragmentos que tem no filho, tem na mãe? Sim. Tem na mãe. Então são alelos maternos. Agora, esse fragmento aqui do filho, tem na mãe? Não. Não. Se não tem na mãe, só pode ter vindo do Pai. pai. Tem no suposto pai 1? Sim. Tem. Tem no 2? Não. Então, uma inclusão de paternidade para o 1 e uma exclusão de paternidade para o 2. Mas eu não posso olhar somente um fragmento, eu tenho que olhar todos os fragmentos. Todos. Então, aqui, ó, do filho, tem no pai. Esse aqui é da mãe. Esse é o do filho. É da mãe? Não. Então tem que ser do pai. Pai. Tem no suposto pai 1? Não. Né? Esse aqui? Ah, não. Esse Tem. aqui do filho tem aqui. Tem Tem. nesse outro? Não. Não. Esse fragmento que não Sim. veio da mãe tá no suposto pai 1 e não tá no suposto pai 2. Esse aqui não tá na mãe, tá no suposto pai 1 e não tá no suposto pai 2. Esse aqui é da mãe. Esse aqui, se não veio da mãe, só pode ter vindo do pai. Do pai. Só tem no 1, não tem no Aí. 2. Aqui, ó. Tem no 1, da mãe. Tem no 1, não tem da mãe. Tem no suposto pai. Tem no suposto pai. Esse aqui é da mãe. Esse aqui é da mãe. Esse aqui não tem na mãe. Tem no suposto pai. Esse aqui tem na mãe. Tá Então vocês estão ferrado. vendo que tudo que o filho tem, um tanto veio da mãe. E os que não estiveram na mãe só vieram do suposto pai 1. Quem que é o pai biológico da criança? O 3 É. aí. Tá É ferrado esse a aí. amostra 3, que é o suposto pai 1. Então nós temos só inclusão de paternidade com o suposto pai 1 e somente exclusão de paternidade no suposto pai 2. 2. É difícil? Não. Não, tá? O Então, bom é lembrar. técnica em si, então toda vez eu tenho que fazer o quê? O RFLP ou PCR para gerar fragmentos. Depois que eu gero fragmentos, eu tenho que separar os fragmentos por eletroforese. E depois que eu separei os fragmentos por eletroforese, eu consigo fazer comparação para saber de onde que vieram os fragmentos gerados, se vieram da mãe, se vieram do pai, ou se esses fragmentos são idênticos a algum desses indivíduos. Aí eu pergunto, o suposto pai 1 é o pai biológico desse filho? Sim. É. Mas também é um criminoso? É. Também. Também é um criminoso. Então esse sujeito, Tô né, falando que ele tá não ferrado. vale nada. Essa análise é difícil, pessoal? Não. É que Não. dessa É forma. fácil. Não. Tranquilo. Então a gente falou então sobre as duas técnicas. Tanto PCR como RFLP são duas técnicas para gerar fragmentos. RFLP, quando eu tenho muito DNA, eu corto o DNA. PCR, quando eu tenho pouco DNA, eu amplifico o DNA. Em ambas as situações, tá? Depois eu preciso sempre fazer eletroforese, que eu separo os fragmentos em um gel, tá? Submetido a uma corrente elétrica, visto que o DNA tem carga negativa, ele é atraído para o polo positivo. Então eu coloco no fragmento, separo esses fragmentos de acordo com o tamanho, e todos eles atraindo para o polo positivo, e depois eu vou olhar os fragmentos gerados, ou com coloração por brometo de etídio, ou por coloração em prata, tá? Hoje quase ninguém mais trabalha com brometo de etídio porque é muito tóxico. Então a gente cora com prata e a gente consegue analisar esses fragmentos para verificar uma inclusão de paternidade ou uma exclusão de paternidade. Difícil? Não. E quando tem a contaminação do material biológico com mais de uma célula, mais de um material genético, na hora que for criar essas bandas aí, como que fica? Exatamente. Para isso,
Quando a gente trabalha com RFLP, então é só vou mostrar aqui novamente, ó. Acho que aqui dá para ver, ó. Quando você trabalha com RFLP, vou voltar aqui tudo. Quando você trabalha com RFLP, você gera muitos fragmentos. Então, para cada pessoa, você tem dezenas de fragmentos diferentes. Ok? Com RFLP, você não conseguiria ver mistura. Quando você trabalha com PCR, que é uma técnica mais precisa, vou passar aqui. Quando você trabalha com PCR, para cada pessoa, você só gera 2 fragmentos, que é o paterno e o materno. Como por PCR você só tem 2 fragmentos gerados, e se aparecer um terceiro fragmento? E se aparecer um quarto fragmento? É normal? Não. Não. Aí a gente sabe que teve mistura. Então toda vez, por isso que em análises criminais, eu pessoalmente só trabalho com PCR. Tá? Porque FLP gera muito fragmento, e se tentar misturar sangue vai dar confusão. Por PCR, gera no máximo 2 fragmentos. Se aparecer um terceiro fragmento, um quarto fragmento, eu sei que teve ou contaminação, ou então uma contaminação proposital. Quando a gente pegou o sujeitinho lá que recebeu o sangue do primo dele, a gente verificava assim 3 ou 4 fragmentos. Falava, ops, tá errado. Aí depois a gente fez mais algumas análises e o cara acabou confessando que o cara recebeu uma transfusão do primo dele. Mas mesmo recebendo transfusão do primo dele, o que acontece? Aparecem os alelos dele e aparecem mais 2 outros alelos, 2 outros fragmentos. Então a gente consegue perceber que teve contaminação da amostra. Por isso que a técnica de PCR ela é melhor, ela é mais precisa, ela é mais sensível. E a gente consegue perceber se houve tentativa de fraude. Tá? Aquela AFRLP não demonstra isso, porque Não, ela... RFLP você vê um punhado de fragmentos. O que vai acontecer? Você vai ver mais alguns fragmentos. Mas nem sempre você consegue perceber que esses outros fragmentos são produtos de contaminação. Você só consegue perceber isso por PCR. O PCR você só vai amplificar regiões específicas. Então aqui você consegue ver somente uma única região específica, com um fragmento paterno e um fragmento materno sempre. Tá? E aqui você não tem como fraudar quando você trabalha com PCR.